Olá, aluno, o MJ, bem-vindos. Voltamos então para mais essa unidade da disciplina de Trabalho Investigativo 1, onde hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tipos de resumo. Reparem que resumos vão um pouco além do método de investigação científica, mas podem consistir também em um método de aprendizado, de ensino, quando a partir de um texto um pouco maior, talvez um livro-texto, eu consigo elaborar resumos de capítulos ou partes desse livro para fins didáticos de fato. Então, antes de falar um pouquinho sobre esses diferentes tipos de resumo, o indicativo, o informativo e a resenha, vamos conversar um pouquinho sobre o que é um resumo e quais são os elementos importantes que contenham nesse tipo de documento. Então, inicialmente falar de que um resumo nada mais é do que uma apresentação concisa dos pontos mais relevantes de um texto ou de um documento. Ou seja, de um texto maior, com mais ideias, ou a ideia muito mais desenvolvida, eu vou tentar sintetizar, concatenar essas ideias em um texto menor que seria esse resumo. Ele, como eu comentei, é um instrumento valioso de estudo quando eu estou cursando disciplinas, para sintetizar o conteúdo que pode potencialmente cair numa prova ou numa atividade, e também na elaboração final de um trabalho científico, já que uma vez que eu já coletei meus dados, já elaborei toda a pesquisa de uma forma geral, o final é eu sintetizar tudo que eu fiz em um resumo de poucas palavras em comparação com o texto original. Então, esse resumo, de uma forma geral, tem que ter o assunto, o tema ou o objetivo, e aqui um comentário de que algumas revistas científicas, por pedirem tamanhos de resumo diferente, algumas pedem 500, 400 palavras, mas algumas pedem 200, 250. Então, um volume bem menor de palavras com o qual tu pode trabalhar. Então, para tu poder ganhar espaço, para poder desenvolver os resultados obtidos e as conclusões, tu pode, em algumas situações, omitir o assunto e o tema com o que seria a introdução e começar teu resumo com o objetivo. Mas quando tu tem possibilidade de desenvolver um pouco mais a tua temática, aí tu aborda os três pontos. Depois do assunto, tema ou objetivo, tu vai fazer a tua articulação de ideias, então vai colocar que metodologia tu empregou, quais foram os resultados e discussões do teu trabalho, e encerrar com as conclusões obtidas a partir dos teus resultados. Falando agora um pouquinho de publicações científicas, em publicações o resumo deve ser composto por uma sequência de frases concisas, portanto curtas, afirmativas e não de enumeração de tópicos. Nesse sentido, todas as normas, todas as recomendações que se tem na confecção desse tipo de resumo nos diz que é recomendável usar só um parágrafo. Então, ao invés de usar enumeração de tópicos, como está aqui, ou separar as ideias em parágrafos diferentes, como é uma redação de vestibular, por exemplo, a ideia é tentar manter um parágrafo único, que por mais que esteja estruturado com introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusão, tentar tornar isso algo compacto em um parágrafo só. Além disso, por se tratar de um resumo, onde nós temos uma quantidade pequena de palavras onde eu posso utilizar e a informação tem que estar compactada, o ideal é evitar o uso de símbolos, de contrações, que não sejam de uso corrente, como aquelas muito comuns, como, por exemplo, usar a expressão HAS para hipertensão arterial sistêmica ou DM para diabetes mellitus, que são relativamente recorrentes na área da saúde. Mas, de resto, outras não tão comuns não é recomendado. Da mesma maneira, qualquer fórmula, equação ou diagrama que não seja absolutamente necessário também deve ser evitado. Finalmente, falar um pouquinho de que a primeira frase desse resumo ela tem que ser significativa, explicando o tema principal do documento, quando eu começo o meu resumo falando do assunto ou do tema. Então, seria em uma frase pequena o resumo da introdução do meu trabalho. Ainda eu devo indicar, seguir a informação com a categoria de tratamento de metodologia que eu usei. Por exemplo, um estudo em campo, o que é relativamente comum, inclusive em trabalhos de conclusão de curso, junto com a revisão de literatura, bem como se tu está querendo levar para algum congresso ou levar para algum compartilhamento de experiências, algo que tu viveu na faculdade, para mostrar para as outras pessoas, tem também a questão e a possibilidade do relato de experiência. Finalmente, nesse momento, nessas primeiras frases do resumo,
o recomendável é usar o verbo na voz ativa, evitar usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Então, falando um pouquinho sobre os tipos de resumo, existe uma normativa brasileira, denominada NBR 6028, que fala dos diferentes tipos de resumos que eu posso construir. E são 3. É o resumo indicativo, o resumo informativo e a resenha, também chamada de resenha crítica. Falando um pouquinho do primeiro, que é o resumo indicativo, ele vai, como o nome já sugere, apenas indicar os principais pontos do documento, sem apresentar dados qualitativos, quantitativos, entre outros. De modo geral, ele não vai dispensar a consulta ao texto original. Ou seja, é um resumo que ele é um pouco superficial, onde ele é um sumário narrativo bem objetivo, mas que não trata de dados específicos. Nesse sentido, então, ele vai apenas resumir as principais ideias ou os fatos mais importantes, sem os exemplos retirados do texto original. Então, para trazer como um exemplo, esse aqui é um resumo bem simples, extraído desse livro aqui, que diz que esse seria um estudo realizado sobre redações de vestibulandos da FUVEST, que examina os textos com base nas novas tendências dos estudos da linguagem, que buscam erigir uma gramática do texto, uma teoria do texto, sendo objeto de seu estudo a coesão, o clichê, a frase feita, o não-texto e o discurso indefinido, partindo de conjecturas e indagações, apresentando critérios para análise, informações sobre o candidato, o texto e forte exemplificação. Então vejam que é um texto que ele fala do que trata o trabalho, mas ele não traz um dado qualitativo, um dado quantitativo em percentual, em quantidade de redações avaliadas, nem nada do gênero. O próximo tipo de resumo, ele vai suprir esse tipo de coisa, que é o resumo informativo. Como o nome também já sugere, ele vai informar aos leitores as finalidades, a metodologia, os resultados e as conclusões do documento original, de tal forma que eu possa até não ler o texto original e ainda assim entender tudo que ele tem para me passar. Nesse sentido, o resumo informativo ele não é tão descritivo, ele é um pouco mais analítico, mas ele não tem nenhum comentário ou opinião pessoal, coisa que vai acontecer no próximo tipo de resumo. Então, nesse tipo de resumo informativo, ele deve salientar o objetivo, a metodologia, as técnicas empregadas para a obtenção dos resultados, bem como os resultados e as conclusões do texto original propriamente ditos. Então, de forma equivalente àquele outro resumo, nós temos exatamente aquele resumo, que era indicativo, agora informativo. Primeira coisa, reparem no tamanho, como aumentou o tamanho desse resumo. Então, para começar a falar de que, aqui, por exemplo, ele já fala que foram 1.500 redações dos candidatos a vestibular. Então, ele já começa dando um número da amostra que ele usou. Ele fala o ano em que foi avaliado, aí fala um pouquinho sobre o objetivo, um pouquinho sobre a hipótese e a justificativa do trabalho, e na parte de resultados ele já comenta que chegou-se à conclusão que 34,8% dos vestibulandos demonstram incapacidade de domínio dos termos, cerca de 17% apresentam problemas de contradições lógicas, e assim por diante. Então vejam que o resumo informativo, como o nome já sugere, ele informa muito mais sobre o texto, trazendo dados quantitativos e qualitativos relacionados ao texto original. Em publicações científicas, vai ser o resumo informativo que vai ser cobrado dentro daquelas 200, 300 até 500 palavras. O resumo indicativo que eu mostrei anteriormente, ele é um pouco mais cobrado no ambiente escolar, em termos de ensino fundamental e médio. Então, quando se trata de pesquisa científica, em publicação de resultados e até mesmo na redação de um trabalho de conclusão de curso, o resumo que deve ser escrito nessas ocasiões é do tipo informativo. Encerrando, o terceiro tipo de resumo é a resenha. A resenha é um resumo redigido por especialistas na área específica sobre o assunto de que trata o resumo, com uma análise crítica do documento. Nesse caso, ele também pode ser chamado de resumo crítico ao invés de resenha. Quando analisa apenas uma determinada edição entre várias, também é chamada de recensão. Nesse sentido, então, a resenha vai ser uma progressão do resumo informativo, onde eu também vou ter que mostrar para o meu leitor o objetivo, as metodologias, resultados e conclusões, mas além de informar isso tudo, eu vou também fazer uma análise e interpretação de um texto, junto com uma apreciação crítica desse conteúdo, que no caso é relacionada com o julgamento do próprio escritor.
Então, aqui trazendo como exemplo um artigo publicado na revista Cadernos de Saúde Pública em 2013, onde é feita uma revisão de um livro. Neste caso aqui, ele coloca o título do livro, os autores do livro, e ele vai seguir essa lógica de comentar sobre o livro, qual é o tema do livro, qual foi a proposta dele, o que é que ele tem de inovação em termos de conhecimento, para, em seguida, falar sobre a parte crítica do livro. Será que ele abordou os temas adequadamente? Será que não? Será que faltou alguma coisa? Será que, por uma segunda edição, alguma coisa poderia ser complementada? E assim por diante. Então, para encerrar, algumas dicas rapidinhas sobre como redigir um resumo de forma mais adequada. Primeiramente, é sempre importante respeitar a ordem em que as ideias ou os fatos são apresentados. Então, quando eu estou relatando uma experiência, por exemplo, eu vou fazer um relato cronológico da experiência, como eu faço num artigo normalmente. Ao passo que num artigo, num resumo do tipo informativo, eu já vou apresentar os elementos de introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusões nessa ordem, já que essa é a ordem que se usa tanto para publicações quanto para resumos, exclusivamente desde os anos de 1980. Também é importante salientar que não convém, num resumo, copiar trechos ou frases inteiras do texto original. O ideal é tu ter autonomia para escrever com as tuas palavras a ideia que aquele autor quis passar ou que tu mesmo quis passar no teu trabalho. Ainda existem duas questões que é muito importante se ter na elaboração desse resumo. A primeira delas é de ter coesão, ou seja, ao longo da redação desse resumo, usar adequadamente as regras gramaticais e os conectivos. E, finalmente, ter coerência. Escrever isso tudo com lógica e no contexto que está inserido no texto, falando exatamente tudo que está relacionado com o teu tema de interesse. Então, alunos, esse é o nosso unidade de hoje, que falou sobre tipos de resumo. Acessem o portal, o material complementar, e eu estou à disposição para qualquer dúvida. Bons estudos!